Olá, boa noite, a paz do Senhor para todos. Hoje são 10 de setembro de 2019. Nos chega uma informação, um relato, que eu vou passar a ler aqui para o conhecimento de todos. Diz o seguinte, o relato. Este relato veio de pessoas que conhecem profundamente todos os detalhes e decisões da administração da igreja, quer dizer, todos ao seu nível. Mas o relato diz o seguinte: no ano de 2013, quando a igreja comprou a casa situada na rua Ferreira Lopes, 404, a casa que denunciamos aqui que foi penhorada, não é isso? No bairro de Casa Amarela, quem era o tesoureiro da igreja era o gestor Luiz Mário. Durante a gestão de Luiz Mário na tesouraria da igreja, ele vivia dizendo que a igreja não tinha dinheiro para efetuar os pagamentos mensais e muitas vezes ele atrasava o pagamento das duplicatas e o salário dos gestores de filiais e coordenadores de área. O mais interessante é que nesse período foi comprada essa casa milionária sem o conhecimento e a anuência dos membros da igreja. Luiz Mário sempre escondia da igreja uma conta secreta que na gestão tinha mais de 4 milhões de reais. O problema é que ninguém podia saber da existência dessa conta e muito menos de quanto ela tinha. Quando o atual tesoureiro, o gestor Oscar Dantas, assumiu a tesouraria no lugar de Luiz Mário, ele também teve acesso aos dados e a senha dessa conta que até hoje ainda existe. Essa conta é chamada de conta secreta. Olha, irmãos, isso é um absurdo. É um absurdo. Porque, veja bem, temos notícia de pessoas, de irmãos que moram no sertão, obreiros, que trabalham nesta obra, que passam dificuldades e que, obviamente, relatos de que manutenção de templo, limpeza, não é? Pagamentos de contas, quando a renda em lugares do sertão, lugares pobres, tá certo? Quando a renda não dá para fazer frente a uma reforma, a uma manutenção, e que pastores, homens de Deus, colocaram do seu salário e depois vieram à tesouraria para fazer reembolso, tá certo? Então, essa tesouraria, na pessoa desses administradores, passam uma verdadeira, um verdadeiro chá de cadeiras nesses homens de Deus. E eles saem daqui com as mãos vazias e muitos têm sacrificado até a feira de sua família. E esse gestor presidente, com esse tesoureiro Luiz Mário, escondendo uma conta milionária de 4 milhões de reais. Olha, irmãos, nós temos questionado aqui diversas vezes, né, qual a razão do gestor presidente Ailton José Alves ter colocado o seu filho Ailton Júnior como vice-presidente dessa igreja. Uma igreja com aproximadamente 2 milhões de crentes, com diáconos, presbíteros, pastores evangelistas, pastores, tá certo? Por esse estado afora. E ele colocar exatamente o filho dele para vice-presidente. Não chegamos a outra conclusão. Eu elenquei aqui 5 causas pelas quais ele coloca o filho dele como vice-presidente. Eu vou passar aqui o relato para vocês. Primeira causa, desconfiança. Ele desconfia de todos os obreiros que o ladeiam. 2. Sentimentos vis materializados no uso indevido do poder e de recursos em benefício próprio. 3. Conforto e segurança frente aos atos ilícitos praticados. 4.
apropriação de bens e recursos sem o risco de ser questionado, incomodado ou denunciado. 5. Sentimento déspota, ou seja, de poder absoluto e arbitrário no sistema de governo que se fundamenta no poder de dominação sem freios, não é? A razão pela qual também esse gestor-presidente e sua administração têm processado os irmãos, porque os irmãos têm exigido, nós temos exigido transparência, relatórios de decisões, prestação de contas, e ele arbitrariamente se sente no direito e no poder de fechar sobre si e sobre seu filho todas as decisões que envolvem toda a igreja do Senhor Jesus. Então, isto é uma coisa inadmissível. Como é que uma conta secreta, antes de 2013, com 4 milhões de reais, e quantos membros dizimistas, ofertantes, que em determinada situação da vida ficaram desempregados, com filhos, com obrigações, e se dirigem para a igreja para pedir uma ajuda temporária e lhe é negado. Eu mesmo estava frente a frente com Luiz Mário, agora em 2016, final de 2016, início de 2017, quando o telefone tocou, e Luiz Mário já como primeiro secretário, e era um dos pastores do sertão. E o pastor implorando pela conversa dele, deduzia-se, pedindo que a igreja pagasse um plano de saúde, não para ele, que ele ia se arranjando, mas para a esposa, que já estava debilitada, tá certo? A sua saúde em estado precário. E o Luiz Mário prontamente, friamente, pegou o telefone, eu na frente dele olhando. Olha, fulana, faz uma tomada de preço aí. Qual a idade dela? Ela tem 69 anos, faz uma tomada de preço aí. A pessoa voltou e disse para ele, olha, custa R$700. Ele disse, é muito caro, não dá não, R$700. Agora eu pergunto, 4 milhões na conta. E quanto à igreja, os dízimos pagam do plano de saúde de Luiz Mário, do IPVA do seu carro, dos recursos para construir o seu prédio de 4 andares, para pagar o salário de sua esposa, para pagar também despesas de combustíveis, seguro automotivo, que tudo vem dos dízimos e as ofertas. Esses homens não desembolsam absolutamente nada. E um grande erro, uma heresia que essa igreja, nessa atual administração, tem enveredado. É pedindo dízimos, ofertas, contribuições, e é um poço sem fundo. Olha aí, uma conta de 4 milhões. Eu queria dizer aos irmãos o seguinte, olha irmãos, nós que somos crentes antigos, fomos ensinados pelos verdadeiros obreiros que deram as suas vidas, sacrificaram suas famílias, em troca das mansões celestiais, e não por riqueza nem recompensa aqui na terra. Tá certo? Não se pedia tanto dízimo, tantas ofertas como hoje. O que é que acontece? Eles têm, meu amado irmão, meus amados irmãos, atrelado a salvação a uma dependência de você dar dízimos e ofertas, de tal maneira que você cria aquela crença, aquela confiança de que se você não dizimar, se você não ofertar, você vai perder a salvação. Porque eles leem todas as vezes em Malaquias capítulo 4, um texto localizado que foi registrado para os sacerdotes da época, que não estavam administrando adequadamente o celeiro da casa de Deus. Eles aplicam para hoje e diz que vai haver o migrador, vai haver o cortador e Deus não vai abençoar. Meu irmão, você é abençoado por Deus desde o dia que nasce. Deus é quem dá, olha, o ar que você respira, a água que você bebe, a saúde para você produzir. A Bíblia diz lá em Colossenses capítulo 1, versículo 16 em diante, que
em Jesus. Nele, por ele e para ele são todas as coisas. Deus é o dono de todos os recursos. Deus não precisa provar a sua fé, meu amado irmão. Quando ele lhe dá o salário, você tem que devolver 10%. Tá certo? E outra, Deus não vai deixar de lhe abençoar se você deixar de dizimar para comprar o alimento para o seu filho, um calçado para o seu filho, um lazer para o seu filho, um caderno para o seu filho, despachar uma receita de óculos para a sua esposa. Deus jamais vai colocar você em prova por isso, porque ele não precisa de nada disso. Compreendeu? A salvação em Cristo Jesus é um dom de Deus, não vem das obras. É um dom de Deus, vem pela fé. E não vem das obras para que ninguém se glorie. Jesus falando lá em Mateus capítulo, aquela expressão bem conhecida, diz, porque Deus amou, 3:16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna. Paulo escrevendo disse aos romanos, olha, se em teu coração creres e com tua boca confessares que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. E a Bíblia diz que a fé sem as obras é morta. Em momento nenhum, na dispensação da graça, Jesus, nem os apóstolos, nem os nossos pais na fé, atrelaram a salvação a depender de dízimos e ofertas. Quando a gente sabe que neste pleno século XX, o consumismo tem levado a direção dessa igreja do estado de Pernambuco a criar um patrimônio milionário. Esse pastor presidente viaja 20 vezes para os Estados Unidos, para a Europa, para Israel. Tem filha mantida na Europa, filho mantido nos Estados Unidos. Você sabe quanto custa uma manutenção de uma pessoa nos Estados Unidos, pago por dízimos e ofertas? Então, esse gestor presidente compra casa milionária de 4 milhões de reais. Esse gestor presidente compra mansões em condomínios fechados de aldeia. Compra carros importados. A igreja paga tudo para ele, além do seu alto salário. E ainda exigir que você, da manutenção de sua família, você tire 10% do seu salário e tire contribuições para todos os cultos. Para quê? Para eles estarem esbanjando, luxando. Meu irmão, não faça isso não. Pegue seu salário, agradeça a Deus pela força de trabalho que você tem. Ponha o alimento em sua mesa. Agradeça a Deus. Cuide de sua esposa, de seus filhos, a vestimenta, o lazer, a saúde, a segurança, que isso faz parte da bênção que Deus tem para lhe dar, porque quando Deus manda o sol para aquecer a terra, para a semente germinar, tudo provém de Deus. Deus jamais vai lhe castigar, nem mandar gafanhotos, migrador, nem cortador para roubar o que Ele já lhe deu, meu irmão. Agora, nós como servos de Deus, e como damos também alguma despesa, porque nos reunimos em templo e paga imposto predial, e paga energia elétrica, despesas com consumo de água, com limpezas, nós contribuímos evidentemente, mas não com essa obrigação de você tirar seu salário sacrificado, deixar de consumir coisas básicas para a sua família, para dar para esses gestores estarem esbanjando, luxando e gastando regaladamente. Uma conta em 2013 com 4 milhões de reais escondida, fora o que estava lá, né, no dia a dia rolando. Então não faça isso, a sua salvação depende, tá certo? É uma ação sobrenatural de Deus que vai depender do ouvir a palavra, crer, ouvir, crer, e o Espírito Santo opera a fé no seu coração, no seu intelecto, no seu ser, e você tem sede de um Salvador, se reconhecendo um pecador, aceita Jesus, compreendeu? Confessa para o mundo, anda em obediência, e eu garanto com a palavra de Deus que a salvação não depende de contribuição, tá certo? Isto é uma doutrina antibíblica e até irracional, porque Deus, toda a riqueza, a Bíblia diz, do Senhor é a terra e a sua plenitude. Deus não
precisa, evidentemente, desse sacrifício de toda vez para lhe salvar, você tirar 10% do que você ganha para manter a sua família, para manter a sua casa, para manter os seus compromissos, para dar para esses pastores, para eles estarem esbanjando, compreendeu? E você passando necessidade. Ok, meu irmão? Que Deus em Cristo lhe abençoe, e trouxemos mais esta notícia aqui, porque nós temos que trazer para vocês, para que vocês, nós todos cresçamos em conhecimento, porque também informação é poder, tá certo? Que Deus em Cristo abençoe a todos, tenham uma boa noite.